Bem-vindos a mais uma Ronda Comunitária, onde passaremos em revista tudo aquilo que aconteceu no seio da comunidade portuguesa no último final de semana. Na Nova Inglaterra estivemos em Ludlow, onde fomos conhecer o clube de futebol do Grêmio Lusitano. Aí mesmo ao lado, em Bristol, fomos ao encontro de uma das mais antigas organizações portuguesas, a Associação Portuguesa Beneficente Dom Luís Filipe. De volta a New Jersey, participámos em Elizabeth, na segunda angariação de fundos da PASA, a Organização de Bombeiros Luso-Americanos, sediada em Newark. Em Perth Amboy, participámos no convívio da Via Pal, um convívio em tom solidário. E de volta a Newark, estivemos à conversa com Jorge Montes, uma conversa sobre associativismo e desporto. Estes são motivos mais do que suficientes para que fique por aí. Nós voltamos já. Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Em Ludlow, Massachusetts, visitámos o Grêmio Lusitano, um clube fundado em 1922 que tem no futebol e na sua equipa principal, o Western Mass Pioneers, um ponto de união na comunidade. Desde 1922 que o Grêmio Lusitano de Ludlow marca ponte no mundo do futebol, na zona mais ocidental da Nova Inglaterra, onde afinal a bonita história dos Estados Unidos começou. Essa vitalidade foi preservada porque o clube cedo entendeu ser necessário inovar. A gente investiu duro em mudar a coisa que era tradicional de portugueses contra americanos. Eu sou casado com uma americana e nesta aldeia havia uma guerra enorme de portugueses e americanos, mas entretanto a gente comprou uma equipa que na altura, em 98, era profissional de futebol, e chamados Western Mass Pioneers, e a gente pôs esse nome para incluir a comunidade americana, e então a gente deu esse nome de Western Mass Pioneers. Mas a equipa pertence ao clube, ao Grêmio Lusitano, e isso juntou a malta. Éramos um clube da volta de 1.700 membros, e agora, porque a gente abriu também para americanos poderem serem membros, estamos à volta de 4.750 membros. Desde 1998 que o Western Mass Pioneers se tornou uma referência para a comunidade portuguesa que tem no futebol uma grande paixão e movimenta uma pacata cidade. Este ano a gente chegou aos quartos finais do campeonato da terceira divisão, onde praticam 168 equipas. Isto aqui, a equipa profissional ou semi-profissional, tem jogadores de todas as partes dos Estados Unidos, que a gente faz o recruit, mesmo malta portuguesa que joga aqui nos Estados Unidos, como o João Montinho, que agora joga em Orlando. A gente tentou buscar eles, jogam aqui durante o verão, e a gente gostava de ter um patrocinador em Portugal, da gente trazer 2 ou 3 jogadores lá, e depois para eles verem os que a gente tem, porque nós temos aqui vários campos, nós temos 650 garotos e garotas que praticam futebol, não é só aquela equipa, nós temos muita gente a praticar futebol. O clube orgulha-se do seu modelo inclusivo, afinal, sinal daquilo que os Estados Unidos também representam, uma terra de oportunidades. Trabajamos con jugadores de todos lados, digamos, jugadores que están en la universidad y que son de diferentes países, jugadores que vienen de otros países directamente a jugar, así que está bueno porque conoces diferentes culturas o diferentes costumbres y bueno, es algo lindo. Porque afinal, em Ludlow, o mais importante é mesmo o futebol. La comunidad portuguesa es comunidad europea y la comunidad europea es muy apasionada del fútbol, o sea que acá es todo fútbol, acá no hay otro deporte más importante que el fútbol, así que es bueno haber encontrado un lugar así a los que nos gusta mucho el fútbol. Mas voltando ao Grêmio Lusitano, um clube a meses de completar o centenário, existem sempre muitas histórias para contar. Para toda a gente saber, nós somos um dos clubes portugueses onde o Eusébio já jogou, naquela baliza ali ao fundo. O Simões marca um canto, o Eusébio de cabeça marca golo,
e saiu do jogo com aqui uns aplausos, jogou 7 minutos, marcou o golo, foi só. E depois, passado anos, né? Eu conheci o Eusébio aqui, passado anos, a estátua do Eusébio estava no Sullivan Stadium, que depois ficou Gillette Stadium, que é onde jogam os patriotas do Campeonato Americano de Futebol, aqui chamam o Futebol das Marradas, e os donos do clube daquele clube telefonaram para a gente aqui para que, se a gente queria a estátua, e claro, fomos lá buscar a estátua do Eusébio, a mesma estátua que está na Luz, foi feita uma igual, ou esta foi a primeira e a outra a segunda, a gente não sabe qual é a primeira nem que não, e então a gente trouxe para aqui o Eusébio, e depois é uma história que tem que ser contada aos poucos, para saborear a cultura de ser português, não ser fanático por uma equipa, mas ter um amor eterno a quem representa Portugal, e é a razão que ele está aqui. E pronto, nem o rei Eusébio podia ter faltado nesta bonita história que mostra afinal aquilo que somos como povo, que tem no futebol uma grande paixão. 80% da malta que vive aqui é transmontanos, e eles têm a cultura deles, são muito fortes, dignos daquilo que eles são, e depois temos uns alentejanos e uns beirões, e eu que vim do lado de Angola, vim aqui parar também, e estamos aqui, e eu é como açúcar, não é? Eu é que uno isto tudo, quando tem qualquer coisa, é onde é que está o João, que eu sou o soldador disso tudo. E com toda esta dedicação e patriotismo, é caso para dizer que em Ludlow há muito que os portugueses e o Grêmio Lusitano traçam os destinos da própria cidade, que tem no futebol um ponto de união. A Associação Portuguesa Beneficente Dom Luís Filipe está localizada na histórica cidade de Bristol, em Rhode Island. É uma das mais antigas organizações portuguesas, prestes a completar 130 anos de idade. Foi em 21 de agosto de 1892 que a Associação Portuguesa Beneficente Dom Luís Filipe foi fundada, em Bristol, Rhode Island. A caminho de completar 130 anos de existência, a organização é uma das mais antigas coletividades portuguesas em todo o mundo e quiçá mesmo a única que manteve sempre a atividade e nunca encerrou portas. Essa organização foi fundada em 1892 e nessa altura ainda não havia o programa de Social Security. Por isso é que tem o nome Associação Beneficente Dom Luís Filipe, porque dava benefícios aos seus membros. Os membros pagavam uma cota mínima e depois, se ficavam doentes, recebiam tanto por dia, tanto por semana, e quando faleciam, eles também davam, e continuam até hoje a dar, muito pouco, não é? Mas a tradição continua, os membros recebem sempre que tem um que faleceu, não é? A família recebe uma quantia para a ajuda. O coletivo foi fundado com o objetivo de ajudar associados em necessidade, numa época em que a segurança social ainda era uma miragem, o que demonstra bem o empreendedorismo das nossas gentes nos primórdios da imigração. A certas famílias, gift cards para comida, não é? Durante essa altura, continuamos a ser ativos um pouco diferente, quer dizer, a gente damos bolsas de estudo nos últimos 20 anos aos filhos dos membros, só ajuda. Temos 3 a 4 todos os anos que a gente dá uma bolsa de estudo já tivemos e ainda temos uma equipa de futebol amadora, não é? Só é uma área, um centro para a comunidade de Bristol se juntar e temos festas às vezes, não é? Durante os anos, antes de meus tempos, essa associação estava sempre no meio da comunidade, ajudando com as pessoas que precisavam qualquer coisa. Este clube é um clube beneficial, os membros têm direitos de receber dinheiro, porque em casos está fora de trabalho, está doente e fazem outras coisas também. Devido ao Covid do ano passado, tem que estar um bocadinho difícil em fazer muita coisa para ajudar ainda melhor, por causa das lockdowns, dos shutdowns. E agora que as coisas ficaram mais normais,
a nossa direção está a experimentar fazer outras coisas para ficar mais envolvidas de novo. Atrair os jovens numa altura em que a imigração estagnou é agora um dos objetivos que podem ser alcançados devido ao dinamismo da atual direção. Eu quero ver o clube com o melhor número de sócios possíveis. Eu quero ver o clube cheio de pessoas, cheio de jovens. Eu quero ver os jovens a pegarem posições na direção, ficarem muito envolvidas em todos os eventos, ceias, qualquer coisa que o clube faz. Eu quero ver mais jovens aqui. Está aberto 7 dias por semana, é um encontro mais para homens durante a semana, não é? Os fins de semana agora já, quer dizer, os mais novos já estão a vir para cá à noite, jogam um pool, ouvem música e já estamos a trazer gente mais nova, porque não há imigração como havia antigamente, só temos que continuar com a associação a trazer mais juventude, não é? Descendentes de portugueses e não portugueses. Direção que está a desenvolver um trabalho de base, de modo a manter viva a essência do clube e assim atrair também mais associados. Temos um futuro, porque há vários de segunda geração, como é, e terceira, que já estão a gostar, a envolver, tanto aqui como na Igreja Portuguesa, nas festas e tudo, e há um interesse. Só eu acho que vamos continuar por muito mais anos, graças ao esforço como esse novo presidente, e está trazendo, como eu disse antes, gente mais nova para dentro, fazer coisas diferentes para atraí-los. Prestes a completar 130 anos de existência, a Associação Portuguesa Beneficente Dom Luís Filipe mantém viva assim a essência de solidariedade e maneira de ser de um povo determinado em manter viva a sua própria história numa histórica cidade, reconhecida pelo seu patriótico valor. A Via Pal é uma das organizações solidárias mais emblemáticas da nossa comunidade. Desde o início da sua atividade, já entregou mais de 53 mil dólares a pessoas necessitadas. No passado final de semana, ligou Pertamboy a Harrison por uma boa causa. O Autumn Ride, organizado pela Via Pal, realizou-se no passado fim de semana. E os ciclistas, em nome de uma boa causa, ligaram Pertamboy a Harris. Os objetivos foram uma vez mais atingidos, sinal claro do sucesso da iniciativa. Como estás a ver, nós temos o pessoal todo aqui pronto para andar de bicicleta, mais esta grande iniciativa da gente. Eu acho que vai correr tudo muito bem. Já estamos a fazer isto desde 2011 e mais uma vez estamos aqui prontos para arrancar. Quais são os objetivos para este ano? Ajudar muitas pessoas que têm o câncer, que precisam de dinheiro, a gente temos dinheiro para oferecer a essas pessoas. Através de membros do grupo, através de pessoas que a gente tem ajudado, e é um orgulho enorme em poder juntar-nos todos e poder ajudar as pessoas. O trabalho de voluntários foi uma vez mais enaltecido e tornou-se determinante para que o evento correspondesse a todas as expectativas. Não tenho palavras, somos 16 pessoas no nosso grupinho. Todos a gente ajuda uns aos outros, toda a gente dá força, um diz faz, o outro já está a fazer, está um espetáculo de pessoas, um grupo maravilhoso. O trabalho de equipa e a forma como os membros da Via Pal se relacionam tornaram-se já uma imagem de marca, onde os valores e o conceito de família estão sempre presentes. É por isso que esta casa existe, esta casa como eu disse anterior para você, esta casa foi fundada para nós nos juntarmos todos. Isto é o que nós devemos fazer e, mais uma vez, estou muito contente por ter esta gente toda aqui. Eu estou envolvido nisto, juntámos com o festival, então a gente temos que apoiar em todos. Pronto, os motares estão aqui para manter a segurança das bicicletas de todos os ciclistas. Sem esquecer o trabalho de todas as forças da ordem, determinante para que tudo decorresse dentro do previsto. Tem que ter sempre uma pessoa à frente quando começa o ride, que vai num carro e chama para a polícia, para a próxima cidade estar pronta
para a polícia fechar as ruas, para bater tudo certinho e ninguém se aleijar. É um bocadinho de trabalho, mas com vontade faz tudo. Always good to be home, and it's wonderful that the new Ligação for this year is supporting VFL, and they've been so kind and helped us set up, and they've been really on board, and they donated too, so it's been a really nice supportive environment. Esta equipa faz um trabalho muito bom e desde 2019 que os conheci e pronto, muito orgulhosa de ser parte de um grupo de amigos. A chegada a Harrison foi muito festejada e no Centro Romeu Cascais foi organizado um convívio que enalteceu o espírito do grupo. Aí foram também traçadas as linhas mestras dos planos para o futuro, tendo sempre presente o feito já realizado que realça a excelência de uma organização que durante anos tem tido um papel determinante no apoio a pessoas vítimas de doenças graves e membros da comunidade em dificuldade. Nós angariámos $58.350. E isso é todos vós que ajudam e todos os patrocinadores, ok? Distribuímos também $17.000 para bolsas de estudo para lusodescendentes, isso foi durante o Festival da Cultura. Pedalar por uma boa causa é cada vez mais um ponto de união numa organização que mostra bem uma imagem de marca, que faz da nossa comunidade um exemplo vivo de determinação e querer no apoio àqueles em necessidade. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so Jorge Montes é um nome que dispensa apresentações no seio da comunidade portuguesa em Newark. Estivemos à conversa com Montes e o tema foi o associativismo e o desporto comunitário. Jorge Montes é um dos nomes que dispensa apresentações na nossa comunidade. O associativismo, na sua essência, a cultura e a tradição portuguesas por afinidade, e o desporto, nomeadamente o futebol pela paixão que despertam, são imagens de marca na sua vida e na sua personalidade. Mas afinal, quando tudo começou? Desportivamente, em Portugal. Joguei futebol em Portugal, nas distritais, e depois aqui, na comunidade americana, começou por... Eu estava nos meus 30 anos e não havia futebol, que a gente chamava para os veteranos, para os mais de idade. Tinha havido uma liga comercial que entretanto estava extinta e foi por aí que começou. Juntei-me aqui com os amigos da Casa do Minho, eu e o Fausto da Casa do Ribatejo, ainda na altura não era presidente, era só, fiquei responsável pelo futebol para arranjarmos uma secção e começámos aqui neste campo, em Pelado, na altura, a fazer uma liga comercial. A verdade é que mudam-se os tempos e as vontades e a pujança da nossa comunidade na área desportiva, mesmo que existam grandes exemplos de dedicação e capacidade, nomeadamente no futebol juvenil, já viveu melhores dias. Penso que o futebol dos jovens está bem encaminhado. Vê-se aqui, falámos agora aqui com o Juan, as escolas, está bem encaminhado. Falta depois uma faixa etária, que é dos 20, depois da fase da juventude, da adolescência, até aos 40, 50 anos, que acho que era importante, era bom haver torneios, fazer-se entre clubes, os clubes têm que pensar a forma de gerir os clubes no futuro, porque eu penso que os miúdos portugueses, eu vejo as minhas filhas, para os amigos, para os miúdos que me conheceram na Casa do Ribatejo, que tivemos momentos espetaculares, que eles ainda hoje têm prazer em falar, os clubes têm que ver o que é que têm que fazer. E tem que se perguntar aos miúdos, às pessoas novas, à nossa continuação, o que é que eles querem, o que é que eles acham. E parte muito por aí. Um modelo de clube único, ao exemplo da Venezuela e do Canadá, poderia vir a ser uma opção, se bem que essa tentativa também tenha sido gorada. Fui a reuniões para extinguir a maior parte dos clubes, para se arranjar só 2 ou 3 fortes, como o projeto do Canadá, que tem um clube único. Andámos no Sport Português, andámos na Casa do Ribatejo, pelos clubes a tentar ver o que é que saía daqui. E nada saiu, portanto, continuou tudo parado e é como tu dizes, as coisas, entretanto, deixaram de existir. Contudo, a esperança
mantém-se bem viva e as opções são plausíveis e execuíveis. E acho que é importante reaver o bairro todo, repensar tudo isto. Os clubes a mesma coisa. Acho que nós, os clubes, têm que ser criativos e sempre fui contra fazer agregação de fundos aqui para mandar o dinheiro para Portugal, para seja o que for, para clubes, para igrejas, para hospitais. Está bem que o dinheiro é bem enviado, mas aqui havia há 30 anos que há uma necessidade disto. Os velhotes, as pessoas de mais idade, e eu estou a caminhar para lá, tenho que pensar nisso, não têm um sítio para passar o dia. E acho que os clubes, por exemplo, podiam ser um espaço diário com atividades, com cartas, com situações para os mais idosos. O associativismo está-lhe nas veias e numa altura em que se fala na crise associativa, lança-se o repto, porque afinal existem opções. Número 1, uma questão para desenvolvermos os clubes, para sabermos o que é que os mais novos querem, porque como tu sabes, os nossos filhos têm uma admiração, um carinho enorme pelo hino nacional, pela nossa bandeira, pelas nossas características. E há que explorar isso. Eu não acredito que os miúdos não apoiem. É preciso ouvi-los, saber o que é que eles querem fazer. O que é que vocês gostavam do clube? A gente tem aqui o clube, cá do Ribatejo, a Casa do Minho, o Clube Açores, o Sport Clube Português. O que é que nós podemos fazer para vos integrar aqui? Desde o futebol, o rancho é uma situação que, na verdade, é a única coisa que eu vejo que continua a divulgar e continua a chamar os jovens, mas há tanta coisa mais que se pode fazer. E nessa linha de pensamento, o futuro, afinal, pode mesmo começar aqui. Aqui o bairro leste de Newark deverá ser a aposta nossa portuguesa no desenvolvimento de fazer aqui um Little Portugal. Temos capacidade, juntando as forças que há, já há muita gente aqui nas empresas, na política, no desporto, bem integrados na sociedade, que é muito diferente. Há 30 anos, quando eu cheguei, quando nós começámos aqui a divulgar as coisas e a fazer, que muitos dos americanos não sabiam onde é que era Portugal na altura. Já diziam os entendidos que o futuro pertence aos audazes, e Jorge Montes abriu o seu pensamento relembrando o passado, mas lançando um piscar de olho a um futuro que todos aspiramos nos traga ainda coisas melhores. A PAFA, Associação de Bombeiros Luso-Americanos, organizou o seu segundo convívio de angariação de fundos que decorreu no PISC, em Elizabeth. Depois de uma pausa devido ao Covid-19, a PAFA, Associação de Bombeiros Luso-Americanos, organizou a sua segunda grande gala de angariação de fundos que decorreu no PISC, em Elizabeth. Mais de 300 de convivas marcaram presença no evento, onde a solidariedade foi a palavra de ordem. Apanhar fundos para ajudar a nossa comunidade. Os anos passados, com a coisa do Covid, nós damos comida, damos roupa às pessoas que precisam, damos roupa às crianças, fomos dar presentes nos hospitais das crianças com queimadas, essas coisas assim. As cerimónias contaram com a presença de membros da Banda dos Bombeiros de Newark, que prestaram homenagem a todos os soldados da paz imortalizados pelo seu trabalho em prol do próximo. Os primórdios da organização remontam à Academia de Bombeiros. A PAFA conta neste momento com mais de meia centena de membros e espera no futuro próximo chegar a outras comunidades, onde a presença portuguesa é uma realidade. Isso é como começou. Começamos na academia e dali ela cresceu e agora em 2018 nós começamos com 20 e tal e em 2021 temos 55. Seria bom ser de nível nacional. Nós neste momento somos, na maioria, nesta parte de Newark, por volta, New Jersey. Eu gostaria que seja em outros estados, uma coisa nacional assim, ter mais influência, poder ajudar e chegar a mais comunidades nos Estados Unidos. Seria bem bonito, gostava mesmo. Tem portugueses em Flórida, Massachusetts, Califórnia, não é? E esse programa, se eles estão a ver isso, eu gostava de ver isso. Seria um sonho bonito, porque realmente a nossa comunidade portuguesa que está aqui neste país, eu acho que temos umas ligações, umas raízes bonitas. Através de ações concertadas que visam também atrair os mais jovens. Para mim, bombeiro é ajudar a comunidade, ajudar pessoas quando estão com fogo em casa ou um acidente.
pessoas que precisam de ajuda. Antes de ser bombeiro eu não tinha ideia, não fazia ideia de como era o processo, e dar mais educação e mostrar como é o processo, eu acho que ajuda muito. Também ter eventos nas estações, convidar a gente a ver o que nós fazemos de dia a dia, eu acho que é muito importante. Fomos ao liceu, Eastside High School, e a gente fez uma doação para o programa desportivo. Outro exemplo foi com uma escola portuguesa noutra cidade, porque não é só em Newark, isto aqui é bombeiros que fazem parte da associação, que são, bem, comunidades portuguesas, e temos comunidades portuguesas espalhadas pelo estado inteiro. A parceria com Portugal é outro dos objetivos da organização, num futuro próximo, de modo a reforçar esses laços que fazem de nós também uma nação valente e imortal. Eu, por acaso, tenho contato com um bombeiro comandante da vila do meu pai, Arcos de Valdevez. Eu acho que também seria boa ideia trabalhar um pouco com eles e ter essa conexão entre bombeiros em Portugal, e aqui também podíamos ter mais influência. Ser bombeiro é afinal mais do que uma profissão. É mesmo um estado de espírito que mostra a resiliência desses soldados da paz que têm sempre em mente ajudar a comunidade e aqueles mais vulneráveis. É uma coisa especial, é uma coisa importante. Ser bombeiro foi uma coisa que me traz muita alegria, uma sensação que é difícil de explicar. Essa maneira de ser faz parte daquilo que eles são como bombeiros e que teve influência familiar na opção de carreira. O meu avô era bombeiro aqui em Ohio, antigamente. Isso deu-me muita influência, já tinha alguns amigos que faziam o trabalho e decidi inscrever-me, e agora já fazem 7 anos que sou bombeiro e adoro cada momento. Determinados e confiantes num futuro como organização, onde fazer o bem é um ponto de honra, a festa do passado fim de semana realçou o espírito único de uma organização de excelência no seio da nossa comunidade. E pronto, chegamos assim ao fim de mais uma ronda comunitária. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais notícias da nossa comunidade. Até lá, continua a acompanhar a nossa programação através das redes sociais, na página de Facebook SPT Television Channel, ou então nas plataformas de televisão digital em todos os Estados Unidos. Fique bem, até para a semana. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.